O grande desafio da igreja nesses últimos dias não vai ser salvar os que estão perdidos lá fora. O grande desafio da igreja nos últimos dias vai ser não perder os que estão salvos. Os que estão dentro da igreja, os que fazem parte do corpo da igreja. Sempre houve esfriamento da fé. Sempre houve queda. Sempre houve casos de pessoas que esfriaram na fé, que caíram. Sempre houve casos de apostasia da fé. Mas nós estamos vivendo, ultimamente, uma pandemia de esfriamento espiritual. Uma pandemia de esfriamento, de queda e de apostasia. E a apostasia é caracterizada não apenas pelo fato da pessoa esfriar na fé e se afastar da fé, mas ela passa a trabalhar contra a fé, contra o que ela um dia creu e até ensinou. E aí eu estava orando e perguntando para Deus, mas qual a origem disso? De onde vem isso? De onde vem o esfriamento? Como que começa? Como que uma pessoa que teve tão bem com Deus, hoje está mal? Como que uma pessoa que foi tão fervorosa, uma pessoa que foi tão usada nas mãos de Deus, uma pessoa que foi um instrumento tão glorioso nas mãos de Deus, hoje é instrumento nas mãos do diabo? Como que isso começa? É de forma aleatória. É de forma aleatória que isso acontece? É por acaso? É o diabo que tem esse poder de entrar dentro da igreja e arrastar com a sua cauda aqueles que ele quer levar? É Deus que faz isso? Isso é obra de Deus? Não. O que o Espírito Santo me revelou, aqui na palavra de Deus, e nós vamos meditar, são os 3 comportamentos que antecedem o esfriamento espiritual e a queda. Então, é o comportamento que a pessoa passa a ter, a adotar. É um comportamento que ela passa a ter, que leva ao esfriamento e, como consequência, a queda. 3 comportamentos que antecedem o esfriamento espiritual e a queda. E aí, em cima de Lucas 22, que fala de Pedro, né? E o tema desse estudo vai ser o apóstolo Pedro. O primeiro comportamento que antecede o esfriamento espiritual e a queda: ignorar os alertas. Tudo começa quando a pessoa começa a ignorar os alertas de Deus. Ninguém cai em pecado, ninguém esfria sem ter recebido antes um alerta de Deus. Deus está sempre nos exortando. Deus está sempre usando pessoas que são instrumentos dele, através da palavra, através da pregação da palavra, para nos exortar, para nos redarguir, para nos corrigir, e quando necessário até para nos disciplinar. E na falta de alguém para Deus usar e falar e denunciar o erro no qual nós estamos incorrendo, Deus usa situações,
Tem situações que a pessoa passa que é um alerta de Deus para ela, que é uma maneira de Deus chamar a atenção dela. Tem situações que a pessoa está vivendo que é o próprio Deus puxando as rédeas, chamando a atenção, dizendo: olha, cuidado. Cuidado com esse comportamento que você está tendo, cuidado com essa atitude que você está tomando, com esses pensamentos que você está alimentando, com esses sentimentos que você está nutrindo. Então Deus usa situações para nos alertar, mas o certo é que ninguém pode dizer que não foi avisado, que não foi exortado, que não foi alertado. Se esfriou na fé, se caiu, se perdeu, foi porque ignorou os alertas, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Aí em Lucas 22:31 diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então Jesus chamou Pedro e deu para ele o alerta da salvação. Falou: olha, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, para te peneirar. O diabo está de olho em você. Mas eu intercedi por você. Agora você tem que se converter, meu caro. Você tem que abrir os seus olhos, Pedro. Você tem que ficar atento. Olha, você tem que mudar nisso. Jesus exortou Pedro, admoestou, redarguiu Pedro, corrigiu Pedro, deu o alerta da salvação para Pedro. Mas a reação de Pedro foi igual a de muitos hoje, que não para ouvir, que não para prestar atenção no que Deus está falando, para entender o que Deus está querendo falar, que faz pouco caso da palavra de Deus, que dá de ombros. Tem gente que Deus está falando com ela e ela está dando de ombros, e ela está dizendo: não, isso aí não é para mim não. Não, isso aí eu estou bem. Foi o que Pedro falou para Jesus. Olha só o que Pedro disse para Jesus. Ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Ele não aceitou o alerta, ele não aceitou a correção. Ele falou: eu não, Senhor, eu? O diabo me pegar? Jamais. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Eu não estou precisando não. Eu estou ótimo, eu vou para a prisão com o Senhor, eu vou para a cadeia, eu estou pronto. Mas ele não estava pronto. Ele não estava bem. Mas o orgulho de achar que já sabe tudo, a maior dificuldade que se encontra hoje é evangelizar uma pessoa que já conhece a verdade, que já conhece o evangelho, porque tudo ela diz: não, isso aí eu já sei, isso aí também eu já li, pastor, isso aí está escrito lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu também já preguei, eu também já ensinei. É difícil ajudar uma pessoa que não aceita a correção, que não aceita a disciplina, porque acha que já sabe tudo, né? E Jesus falou para ele, olha o que Jesus falou para ele: mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Jesus falou para Pedro assim: tá bom, você quer pagar para ver, então você vai ver. Tá bom. Você não quer dar ouvidos?
Você não quer reconhecer a sua condição espiritual? Eu estou dizendo que você tem que se converter. Que se você se converter, eu vou lhe usar até para ajudar os outros. Mas você tá dizendo que não precisa, que você está pronto. Você quer pagar para ver? Então, Pedro, você vai ver ainda hoje. Você vai ver o resultado. Sabe qual é o problema, pessoal? De muita gente? O que tem prejudicado muita gente, que você tem que ter cuidado. Cuidado com o excesso de autoconfiança. Muitos têm caído de maduro. Muita gente experientíssima, pessoas com muita experiência, com muita bagagem acumulada, com muito conhecimento, estão caindo de experiente. Porque deixa de confiar na direção do Espírito Santo e passa a confiar no seu próprio entendimento, no que já sabe. E passa a viver uma fé automática, põe no piloto automático, é igual ao avião. Você vê que a maioria dos acidentes aéreos, quando você ouve falar de uma catástrofe, de uma tragédia, onde caiu um avião e morreu 500 pessoas, 600 pessoas, 400 pessoas, 99,9% dos casos é erro humano. É erro humano. Mas é o piloto experiente. Nas páginas dos jornais, nos noticiários, a primeira coisa que levantam é o histórico do piloto. Milhares e milhares de horas de voo, super experiente, trabalhou nas maiores companhias aéreas, pilotou os aviões mais sofisticados, mas deixava tudo no piloto automático. E quando chegou a hora de agir, cometeu um erro. O avião caiu por experiência, por causa de um piloto muito experiente. Porque a experiência faz isso, faz a pessoa ficar desatenta. A mesma coisa é no trânsito. A maioria dos acidentes de trânsito é o excesso de autoconfiança do motorista, que acha que ele sabe dirigir mais do que os outros. E que ele vai conseguir fazer aquela ultrapassagem. Porque, afinal de contas, ele é o cara. Ele tem 20 anos de carta, 30 anos de carta. É o excesso de autoconfiança que tem feito muitos caírem. Muitos pastores, bispos, obreiros antigos, membros antigos, estão caindo por causa do excesso de autoconfiança. Porque estão ignorando os alertas de Deus. Não ignore o alerta de Deus, pessoal. Não ignore o quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você pensa que você está bem? O problema é quando a pessoa acha que ela está bem. Você pensa que está bem? Você pensa que já sabe tudo? Você pensa que chegou numa zona de conforto inatingível, aonde você é inatingível, inacessível, inalcançável, e você vai se acomodar? Paulo está dizendo, veja, para você não cair. Coloque suas barbas de molho. Coloque suas barbas de molho. É com você que Deus está falando. Não transfira a mensagem para os outros. Não, isso aí não é para mim não. Não é para mim não, eu estou bem. Isso aí é para minha mulher. O marido olha para a mulher e fala assim, está vendo? Isso aí é para você. Não, não é para sua mulher não. É contigo que Deus está falando. Às vezes a mãe diz assim, poxa, meu filho tinha que ouvir essa pregação. Não, é com você que Deus está falando. Se Deus quisesse falar com seu filho estaria aqui ouvindo.
Quem está ouvindo é você. Porque Deus quer falar com você. Não fica transferindo a palavra que Deus trouxe para você para outras pessoas. Assuma para você. Analise a sua real condição espiritual. Você acha que você está bem? Você julga que você está em pé? Então Paulo está dizendo, olha, coloque sua barba de molho, porque você está correndo o risco de cair. Se você está em pé, você está correndo o risco de cair. E Provérbios 28:14 diz, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Continuamente. Você tem que viver continuamente no temor de Deus. Continuamente temendo a Deus. Esperto, sem vacilar. Mas o que endurece o seu coração, cairá no mal. O que endurece o coração é esse, que começa a ignorar os alertas de Deus. Deus está dando um alerta para você. Esse é o primeiro comportamento que antecede o esfriamento espiritual e a queda. E aí, o segundo comportamento, depois de ignorar os alertas de Deus, porque está cheio de si, se acha autossuficiente, excesso de alta confiança, super experiente, não precisa mais aprender, chegou num nível que acha que já chegou no topo, aí para de fazer isso aí, ó. Segundo comportamento que antecede o esfriamento e a queda: parar de orar. Para de orar. Para de buscar a Deus em oração. Foi o que aconteceu com Pedro. O sinal de alerta de Pedro, sabe onde é que se acendeu o sinal de alerta de Pedro? Foi lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava prestes a ser entregue aos seus algozes, e Jesus foi orar. Olha o que diz aí, o texto sagrado em Mateus, capítulo 26, versículo 39. E indo Jesus um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Poxa, Jesus orando dessa maneira, Jesus, o Filho amado de Deus, prostrado no chão do jardim, com a cara no pó, suando sangue, orando ao Pai, pedindo força ao Pai, para passar por aquele momento que ele ia enfrentar. Jesus orando. Se tinha alguém que podia dizer que eu não preciso orar, seria Jesus. Mas ele estava orando. Aí olha só o sinal de alerta de Pedro, aonde é que se acendeu. Olha que legal, diz assim, ó, no versículo 40: e voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Adormecidos. É o estado de frieza, né? Espiritual, adormecidos na fé. Adormecidos na fé. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Jesus foi lá, acordou Pedro, falou: poxa, Pedro, você não pode orar comigo uma hora? Você não pode ficar uma hora comigo em oração, não?
1 hora você não pode ficar comigo? 1 hora. 1 hora. Tem gente que não ora 10 minutos. Ela não fica 10 minutos com Deus. Não fica 10 minutos de joelho. Ela não aguenta ficar 10 minutos de joelho com Deus. Não fica. 5 minutos com Deus ela não fica. Tem gente que o dia tem 24 horas. 24 horas. Sabe quantos minutos ela fica com Deus em 24 horas? 0 minutos. 0. Ela acorda, ela deita e ela não fala com Deus. Ela não tem 1 minuto para ficar com Deus. 1 minuto. Alguns agora só oram na igreja. E a máscara se tornou um aliado do esfriamento espiritual. Porque agora a pessoa de máscara não tem nem como ninguém ver se ela está orando ou não está orando. Porque ela bota a máscarazinha ali e fica caladinha, só esperando o tempo passar e a oração e a busca acabar. Nesse aspecto, a máscara contribuiu para o esfriamento espiritual. Há aqueles que na hora da busca se ajoelham para dormir, igual Pedro, vão dormir na hora da busca. Na hora da busca, se ajoelha, mas não é para buscar, para chorar aos pés de Jesus, como Jesus estava no Getsemane, chorando aos pés do seu Senhor, não. É para dormir. E fico ali, enrolando o tempo, vendo o tempo passar, quando não, até mexendo no celular. Porque não ora mais. E Jesus deu o alerta para Pedro. E ele dá o alerta para você: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Está vendo Deus falando com Pedro? Na verdade, Pedro, o espírito está pronto. Que Pedro falou: estou pronto, estou bem. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E é aí que entra a oração. A oração, pessoal, você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai fracassar. A oração não é uma opção ou uma sugestão, mas sim um pesado serviço de guerra. Você tem que enxergar. Sabe quando é que você vai levar a vida de oração a sério? Quando você tratar a oração como um pesado serviço de guerra. Quando você entender assim: ou eu oro ou eu perco, ou eu oro ou eu caio, ou eu oro ou eu sou derrotado. Na Bíblia você acha esse exemplo bem nítido, de forma bem escancarada. Para você ter uma noção, o exército de Israel não ia para a guerra sem antes o sacerdote vir e consagrar os soldados e levantar o altar e oferecer o sacrifício, e eles oravam a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, se reconciliando com Deus antes de ir para a guerra. E muitas batalhas Israel lutou em jejum. Sabia disso? Muitas batalhas Israel lutou em jejum. Você sabe o que é um soldado ir para a guerra em jejum? Sem comer, dias. Batalha renhida, e eles em jejum, para Deus dar a vitória na batalha. Isso aconteceu com Moisés e Josué. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur
subiram ao cume do outeiro. Moisés falou para Josué: pega os soldados, os melhores homens que você tiver, vai para a guerra contra Amaleque, porque eu, Arão e Ur, nós vamos subir o monte, porque enquanto você estiver lutando, eu vou estar orando. Olha o poder da oração. Enquanto Josué estava no campo de batalha, Moisés estava no monte, orando por ele, cobrindo ele de oração, porque quando você ora, o céu trabalha a seu favor. Quando você está orando, Deus manda os anjos para lhe socorrer, para lhe livrar, para lhe guardar, para trabalhar. Os planos de Satanás são frustrados quando você está orando. Josué estava lutando e Moisés estava orando. E diz aí o texto sagrado: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. De tal forma que Moisés pediu para que se colocasse 2 pedras debaixo de cada braço dele, para que ele conseguisse ficar com as mãos erguidas aos céus em oração até o fim da batalha. Era a única maneira de Josué vencer, era com a oração de Moisés. Sem oração você não vence. Sem oração sua vida fica amarrada. Não é coincidência que a época que mais aconteceu coisas boas na sua vida foi a época que você mais orou, não. Não é coincidência, não. Era o poder da sua oração. Era você de madrugada orando. Era você de madrugada chorando aos pés de Jesus. Era você clamando por misericórdia. E não é de estranhar que as coisas estejam dando tão errado para você depois que você parou de orar. Não é de estranhar que os problemas estejam prevalecendo contra você. Não é de estranhar que Satanás esteja prevalecendo contra você. Não é de estranhar que as ciladas do diabo estejam prevalecendo contra você, que você esteja caindo nas ciladas do diabo, porque parou de orar. Parou de orar. A oração é algo tão forte que o apóstolo Paulo deu esse conselho à igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha o que Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. E o apóstolo Pedro, o próprio Pedro, depois que se converteu, disse: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele traga quem está fraco, quem ignora os alertas de Deus, quem para de orar. E aí vem o terceiro e último comportamento fatal, né, para a vida espiritual, que antecede o esfriamento e a queda. Olha aí, terceiro comportamento: se distanciar. A pessoa começa a se distanciar das coisas de Deus. Já se distanciou da oração. Já se distanciou de Deus quando começou a ignorar os seus alertas. Já se distanciou de Deus quando já não aceitava mais a correção, a disciplina. Já não aceitava mais ser chamado a atenção. Já se distanciou de Deus quando se achou autossuficiente. Se distanciou da oração. Começou a fazer as coisas na força do seu braço. E começa a se distanciar da igreja, diminui a vinda à igreja,
a ida à igreja, já não faz mais as correntes que fazia, começa a pensar, não, eu não preciso mais ir sexta-feira porque eu já sou liberto. Eu não preciso mais ir domingo, eu já tenho o Espírito Santo, eu já nasci de Deus, eu não preciso mais buscar o Espírito Santo. Daqui a pouco acha que não precisa mais fazer voto. Não, eu não preciso mais devolver o dízimo. Eu não preciso mais fazer sacrifício, eu não preciso mais jejuar. Olha a pessoa se afastando. Eu não preciso mais jejuar. Eu não preciso ler mais a Bíblia de forma tão assídua como eu lia antes. Ela começa a fazer como Pedro. Olha o que diz aí, quando Jesus foi preso e levado pelos seus algozes. Olha o que diz aí em Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia o quê? De longe. Olha o apóstolo Pedro. Agora está seguindo Jesus de longe. De longe. Você vê que tem gente que até agora não voltou para a igreja. E ainda usa o argumento da pandemia. Já abriu tudo. Já está tudo funcionando normal. Ela vai para tudo que até lugar. Mas quando é para vir para a igreja, ela achou na pandemia o argumento perfeito para justificar o seu esfriamento espiritual, o seu desinteresse de vir buscar a Deus. Aí ela diz, é a pandemia. É a pandemia. Eu não estou indo, porque ela quer ficar agora de longe. Ela quer seguir de longe. Não vou assistir aqui em casa. Eu vou ouvir aqui em casa. Eu vou esperar a pregação aqui em casa. Se distancia do grupo de evangelização, já não evangeliza mais. Se distancia dos obreiros, já não participa mais da reunião dos obreiros. É o obreiro que já não vai mais na reunião de obreiro. Já não bota mais o uniforme, já não tem mais a mesma paixão, o mesmo desejo de botar o uniforme e ir sexta-feira, libertar as pessoas. Vai se afastando aos poucos, vai seguindo de longe, vai se afastando das atividades, vai se afastando das coisas de Deus. Gradativamente, ela vai esfriando, ela vai se afastando. E Pedro o seguia de longe. E você tem que entender isso aqui, pessoal. Quando a pessoa se distancia de Deus, se aproxima do mundo, do pecado e do diabo. Não tem para onde correr. Jesus disse, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Se está se distanciando de Deus, está se aproximando do mundo, está se aproximando do pecado, e está se aproximando do diabo, e está se aproximando do inferno, porque o salário do pecado é a morte. Se afastou das coisas de Deus, se afastou da palavra, se afastou da oração, se afastou do jejum, se afastou da comunhão, se afastou da fé, se afastou do grupo, se afastou do culto, se afastou da igreja e se aproximou de quem? Se aproximou de quem? Está envolvido com o quê? Esse tempo que era de Deus está sendo gasto em quê agora? Com quem? Está sendo dado para quem? Aí vem, vai vendo. Aí vem, se afastou de Deus, volta a se envolver com os incrédulos. Volta a ter intimidade com os incrédulos. Foi o que aconteceu com Pedro. Olha que forte. Que diz aí, em Lucas
22:55. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se o quê? Ó, quem estava entre eles? Quem estava sentado agora com os incrédulos? Pedro. O apóstolo Pedro. Agora está no fogo, junto com os incrédulos, na roda dos escarnecedores. Como é que pode? Não, mas é só uma confraternização que vai ter aqui da empresa e eu vou participar, não vou fazer nada de errado não. É um evento que vai ter lá no sítio, mas vai ter cachaça, vai ter maconha, vai ter droga, vai ter todo tipo de bebida, vai ter reggae, vai ter samba, vai ter pagode, vai ter axé, vai ter sofrência, vai ter tudo. E está lá. Está lá no meio dos incrédulos. Volta a andar com as mesmas amizades que andava antes. Se afastou de Deus, agora está se aproximando dos incrédulos. Começa a andar com as mesmas pessoas que andava antes, para cima e para baixo, nas redes sociais. Começa a se envolver com as coisas do mundo. Começa a gostar do brilho do mundo. Começa a querer desfrutar do que conquistou, do que tem. Começa a se envolver. E quer namorar, daqui a pouco quer namorar com um incrédulo. Não, mas na igreja não tem. É porque na igreja não tem ninguém. Eu vou arrumar um lá fora. Deus vai convertê-lo. Desculpa. Se afastou de Deus. Se aproximou do mundo. Se aproximou do pecado. Se aproximou do inferno, na verdade, né? É o que está escrito lá no Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, aonde? Na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está vendo? Quando a pessoa está próxima de Deus, de dia e de noite, ela está meditando nas coisas de Deus. Mas ela se afastou de Deus. Agora ela já está andando com os incrédulos. Ela está andando com os incrédulos. E agora ela também começa a se comportar, assume a postura. Olha só, começou a andar com os incrédulos. Agora, ela assume a postura de quem não conhece a Jesus e de quem não é o quê? Cristão. Olha que ponto que chega. Alguém que andava com quem? Com Jesus. Alguém que curou os enfermos, que expulsou demônios, porque Pedro curou enfermos, expulsou demônios, anunciou o reino de Deus, ele vivia ao lado de Jesus, ele comia na mesma mesa que Jesus, mas ele ignorou os alertas, ele parou de orar, ele se afastou de Jesus, ele começou a se envolver com os incrédulos, até chegar ao ponto de assumir a postura de quem não conhece a Jesus e de quem não é cristão. Diz aí o texto sagrado em Lucas 22:56.
E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. E olha o que Pedro falou, para espanto de todos nós cristãos. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Às vezes você vê as pessoas fazendo algumas coisas e você diz assim: essa criatura aí, ela conhece o quê? A verdade. Ela conhece. Ele conhece a palavra, ele conhece a verdade, mas ele está assumindo uma postura de quem não conhece. Ele conhece, mas ele está agindo como se não conhecesse. Olha que ponto que chega a loucura, a embriaguez, a insensatez, a estupidez. Como que uma pessoa que conhece, agora age como se não conhecesse? Eu não conheço. Não, você conhece a verdade sim. Como que não? Como que você não conhece? Você conhece. E como se não bastasse agir como se não conhecesse a verdade, conhecendo, começa a agir como se não fosse cristão. Olha o versículo seguinte, o versículo 58, que é mais forte ainda. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse o quê? Homem, não sou. Não sou. Como assim não é? Como é que pode você ver um pastor agindo como se não fosse o quê? Pastor. Você diz assim: mas vem cá, aquele ali não é o pastor? Não, não pode ser o pastor, porque ele está agindo como se não fosse, mas ele é pastor. Às vezes você vê o obreiro, a obreira, agindo de uma maneira que você fica espantado assim: mas vem cá, não é obreiro? Não é um obreiro? Não é uma obreira? É obreira? Não, não pode ser. Não é, mas está agindo como se não fosse. Está agindo como se não fosse obreiro, como se não fosse obreira. E muitos já nem querem mais ser reconhecidos como se fosse. Até já se camufla no meio dos incrédulos para não ser identificado como quem é da igreja, como quem é pastor, como quem é cristão. Quer ser só dentro da igreja, quer ser pastor só no altar, quer ser obreiro só quando bota o uniforme aqui na igreja, quer ser de Deus só quando entra pelas portas adentro da igreja, mas não quer ser lá no trabalho, porque lá no trabalho age como se não fosse, na rua age como se não fosse. E é incrível, pessoal, mas tem gente que já tomou a aparência de quem não é. De quem não é. Já parece um incrédulo. Já parece ser incrédulo. A maneira de falar, as gírias, cheio de gíria, cheio de jargão, de incrédulo. Fala como um incrédulo. A maneira de andar, até a maneira de andar, de se vestir, os trejeitos de incrédulo, a postura de incrédulo, o idioma dos incrédulos, o comportamento dos incrédulos. Mas é uma pessoa, meu Deus, era Pedro, apóstolo de Jesus. Era Pedro. Mas estava assumindo um comportamento de quem não era. E você?
E você? Mesmo que você diga assim, pastor, eu estou nessa condição espiritual. O primeiro passo é esse, é você reconhecer a sua real condição. Parar de se enganar a si mesmo, porque a Deus você não engana. Parar de se enganar, de se iludir. Eu segui exatamente esse processo aí que o senhor falou. Esfriei, me afastei, e agora eu estou nessa situação aí. Ó. Mas tem jeito para você. Como teve para Pedro, tem para você. Pedro se arrependeu amargamente pelo que fez. Ele pagou para ver e ele viu. E se você está bem, se você diz assim, eu estou bem, coloque suas barbas de molho e não pague para ver. Não pague para ver. Porque se você pagar para ver, você vai ver. E muitos não conseguem voltar. Pedro voltou. Pedro foi resgatado. E se converteu. E de fato se tornou um grande homem de Deus. E a profecia que Jesus fez a respeito dele se cumpriu. Tu, quando te converteres, fortalece também os teus irmãos. Mas muitos não conseguem voltar. Mas você está tendo a oportunidade. Amém? Deus está lhe dando a oportunidade. Mas não ignore o alerta de Deus. Não ignore o alerta de Deus. E volte para Ele já. Ele disse, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Fique de pé no seu lugar.